Olá, tudo bem com vocês? É, já começando, como hoje é dia 2, desejando um bom ano, que 2023 seja um ano maravilhoso, seja muito melhor que 2022. Mesmo sendo, foi um ano um pouco difícil, Pra mas foi, gente, né? Mas pra mas algumas foi pessoas um pode ano ter sido bom. bom, né? Foi um ano bom, a gente Pra não quem pode teve um ano reclamar. bom, que continue assim. Boa noite também. Falar que a gente ficou um pouco sumido por causa de final de ano. Ficou bem complicado, né? Complicado não é a situação, não. Complicado é porque foi muita correria, muita coisa pra fazer. E teve uma semana que eu ia ficar em casa, daí eu pedi pra Verônica já deixar a Lívia. E acabou que eu fui trabalhar mais 3 dias. Então a Verônica não conseguia fazer nada, né? Coitada. Mas tá bom. A Verônica mesmo assim continuou fazendo alguns videozinhos pro canal, Ainda tá faltando, mas mas eu vou eu, fazer. mas eu não consegui fazer nada pro meu. E tem lá, acho que umas 80 perguntas já e eu não consegui responder ninguém. Então, se alguém que vê o canal meu e vê o da Verônica, desculpa, tá? Que foi muito difícil pra mim. Esse final de ano que foi, nossa, muito corrido. Pode falar, Verônica. E com a vida da Lúcia, né? Ficou mais corrido ainda, né? A gente não achava que ia ser tão corrido assim. E primeiro, assim, às vezes você tá assistindo esse vídeo a primeira vez, a gente vai contar talvez algo que nos outros canais as pessoas não falam, né? A verdade, né? Sobre os portugueses, né? No nosso ponto de vista, tá? Pela nossa experiência, por tudo que a gente viveu até hoje. Vou tentar falar pouquinho para não ficar muito longo, né? A gente, dia, a Lúcia era para nascer dia 25, acabou nascendo no dia 8 de dezembro. Então a gente não tinha família assim, nossa aqui, né? Não tinha, Então, não. assim, Não tem. não tem, né? Para poder ajudar em todos os ficar com a Lívia, fazer isso, fazer não sei o que, né? Então, nossa rede de apoio aqui foi toda de portugueses, né? E venezuelanos. Não teve assim pessoas da família, mas a gente considera já todo mundo da nossa família. Teve a ajuda da Olga, do João, da família do seu Daniel, né? Que é seu Daniel, a Abril, Dona Liliana, é, a Tânia, o André. Então, assim, eles foram peças fundamentais para toda essa. Pra que tudo Pra, desse certo, né? para no final dar tudo certo, né? E a gente também vai falar um pouquinho de como é que foi o Natal e como é que foi o Ano Novo, nossa virada aqui. Aí, e primeiro, assim, eu já achei super diferente o Natal aqui. Eles levam muito à risca, da apresentação do dia que eu fui na escola da Lívia, assim, é totalmente diferente. Eles têm uma preocupação em todos os detalhes. É, a apresentação da Lívia foi quase 3 horas, não foi? Foi. Que eu fiquei lá. Tipo assim, várias músicas, o Natal, não sei o que tem, o Pai Natal foi na escola, levou presente para cada uma das crianças. Assim, talvez aí no Brasil também façam isso, mas eu já fui em algumas, eu também já vivi algumas e não foi desse jeito. E eu achei muito bacana, porque assim, talvez para ninguém me interpretar mal, né? Assim, eu não sei se é a nossa realidade, né, que a gente tinha no Brasil, mas ninguém vivia o Natal em si. Era só o que a gente Uma passa. data comercial. E a gente fazia o quê? A gente comia e tal e ia embora, né? Não tinha nada. E aqui eles vivem cada minuto mesmo. É a roupa que vai vestir, a comida, a tradição, o que você vai comer, o que come todo ano, o que não sei o que tem, a troca dos presentes. Então é um momento de confraternização mesmo.
Talvez vão ter pessoas falar que lá no Brasil tem pessoas que vivam isso, mas a gente não vivia isso, e a gente viu isso em todas as casas. No dia 23 aqui tava super cheio, né? Todo mundo veio aqui para poder falar com a gente, trouxeram presente para as meninas, trouxeram presente pra gente, sabe? É muito diferente mesmo. Não o fato do presente, mas assim, de estar junto, de querer bater papo, de ficar um pouco junto porque não estaria no dia 24. E a Olga e o João chamaram a gente pra ir lá. Eu falei, pô, mas a gente vai, né? Pô, a gente nem é da família, né? Mas eu vou te falar que eu me senti da família. Parecia que a gente fazia aquilo todo ano. Eu não me senti deslocada em nenhum momento. Parecia que a gente estava inserida ali mesmo. Foi ótimo. A gente foi pra lá, dormiu lá, ficamos dia 24, dia 25. E eles tiveram preocupação em cada detalhe do Natal. Nossa, gente, muito bacana. Talvez assim falando vocês não consigam perceber, eu não ia falar, entender, mas assim foi tudo muito detalhista, assim, muito bacana. Vou deixar o Rafael falar, senão hoje eu que vou ficar falando e não. Pode falar. Não, pode falar você, para você também ter sua visão, o seu. Minha visão normal, né? Assim, o que eu acho que é mais interessante falar no vídeo, além de tudo isso que a gente viveu, é que, assim, né, há um ano atrás a gente estava no Brasil, passamos o Natal com a nossa família e tal, e a nossa maior preocupação, além do Natal, né, e de outras coisas, era como a gente se adaptaria aqui em Portugal, né, porque a gente tinha aquela velha, aquilo que sempre falam que português não gosta de brasileiro, e que a gente aqui ia ser discriminado, e que aqui a gente ia ser tratado mal porque era brasileiro, e porque se a gente não falasse o português de Portugal, iriam discriminar a gente e tal. E assim, né, para nossa surpresa, né, porque a gente ficou focado em alguns canais do YouTube, não assistíamos todos, né, geralmente quando o pessoal começava a falar coisas que a gente fala hoje, que não é desestimulando, mas falando a verdade, a gente não gostava de ouvir porque achava que, ai não, pô, isso aí a pessoa tá falando isso porque não quer que eu vá para Portugal, né? E é exatamente o que fazem com a gente, quando a gente começa a falar as coisas, as pessoas acham que a gente fala pra você não vir, mas a gente assistia falando as coisas, né? E quando era coisa ruim, a gente pulava. E às vezes a pessoa falava o que a gente vai falar agora, que é o quê? Todo o medo que a gente tinha, todo tipo de preocupação que a gente tinha em relação a como seríamos tratados, assim, logo no primeiro mês, né, vou dizer que após o primeiro mês caiu por terra, né, porque o primeiro mês a gente ficou no Porto e realmente no Porto as trocas de pessoa para pessoa, né, é mais frio, né, então Ainda mais que acho que é o ponto de chegada, né? E a gente Muita mistura, a gente né? ficou lá pulando de apartamento para apartamento, então a gente não conseguiu, né, ter nada. Mas desde quando a gente chegou aqui em Marca de Canaveses, a gente viu algo totalmente diferente do que a gente via, né? Ouvia, né? Nos vídeos do YouTube. Tipo, xenofobia, né? A gente vai fazer agora dia 15 de janeiro, 11 meses. Nesses 11 meses a gente não sofreu nunca nenhum episódio de xenofobia, né, Verônica? Preconceito, né? Sobre o modo como a gente fala. Em nenhum momento a gente passou por isso, né? Preconceito nenhum, do modo que a gente fala, do modo que se veste, do trabalho, dinheiro que a gente tem. Do trabalho. Principalmente do dinheiro que a gente tem, porque a gente não tem dinheiro, né? E uma coisa que a gente via muito isso, eu sempre falo isso com a Verônica, né? Que no Brasil, muitas das vezes, algumas pessoas se aproximavam da gente pelo carro que a gente tinha. Às vezes, quando a gente tinha uma casa que tinha uma piscina, às vezes tinha gente que queria se aproximar da gente por causa disso. E dependendo do que tu tinha de dinheiro, te chamava para ir numa festa ou para ir em algum evento, porque sabia o dinheiro que tu tinha. Então, coisas que aqui a gente não tem dinheiro, né? As pessoas gostam da gente pelo que a gente é, não pelo que a gente tem ou pelo que a gente um dia possa ter, né? Porque se gosta da gente hoje, né? Pode ser que a gente passe o resto da vida toda assim. Pode ser que, eu creio que não, né? Mas
a gente vai conseguir melhorar e tal, os produtos vão dar certo e a gente vai conseguir se dar bem. Mas o que a gente começou a ver, desde o primeiro momento que a gente chegou aqui, eu lembro que acho que a Verônica ainda estava no Porto. Se eu estiver errado, ela me corrige, tá? Mas ela começou a conversar com uma moça daqui, que era a Zélia, né? Falando, né? Que você estava procurando, era cama para comprar, né? Móveis, essas coisas assim. Aí uma moça te indicou a Zélia, que foi a primeira pessoa que quando a gente chegou aqui, conversou com a gente. Ela foi lá, a gente já contou que ela pegou a Verônica, levou no mercado e tal. Tudo assim, sem interesse nenhum. Depois a nossa experiência foi com o André e a Tânia. Também, sim, se tornaram nossos amigos. Não, nossa experiência não foi nem com o André e com a Tânia. Foi com o seu Daniel. Eu lembro que eu desci, eu tava lá na casa, né? Era a casa onde eles moravam, e eu desci para ir no mercado. E quando eu voltei, o seu Daniel tava parado num platô da escada de baixo. Eu passei, eu olhei e falei. Aí eu entrei dentro de casa e falei, Verônica, o que aquele senhor tá parado ali? Eu não sei, Rafael, já tá ali um tempo já. Eu falei, olha. Eu achei estranho, eu falei, pô, será que a gente vai ser assaltado aqui em Portugal, né? E aí ele ficou lá, cara, um tempão assim, tipo umas 2 horas, sabe? Eu falei, caraca, meu, tem alguma coisa estranha. Já comecei a pensar, tinha alguma coisa estranha. Acho que eu nunca falei isso aqui no canal, né, Verônica? Não. E aí, passou umas 3 horas, bateram na porta. Aí era ele e a filha dele. Eles foram levar pra gente um saco de compras. Mas também no dia que eu estava lá parada, era vigiando a gatinha. Da Tânia. Não, aí a da Tânia e a Tânia. outra, aquela doentinha. Isso. Eles moravam lá e eles estavam cuidando dos gatinhos lá doentes. A gente não sabia, né? A gente achou que era a gente, né? A gente veio do Brasil, já acha que todo mundo quer fazer alguma coisa com a gente. Então, logo assim, eles levaram um saco de compra pra gente, com leite pra Lívia, cereais, tipo sucrilhos, né, e tal. Então, assim, são venezuelanos, né? Aí depois foi com a Tânia. A Tânia eu não vou nem falar muito porque a gente fala tanto dela, né? Foi com a Tânia. Depois o seu Daniel chamou a dona Luísa, outra portuguesa, que deu pra gente um monte de coisa. Cadeira, mesa, uma pessoa maravilhosa também. Depois deles foi quem, Verônica? Aí acho que não teve mais ninguém assim, né? Só eles, ficou durante um bom tempo. Aí depois a gente conheceu a Olga, do canal, né? Que, pô, eu digo que é da nossa família hoje, né? A gente aborrece tanto ela, enche tanto o saco dela e do João que, tipo assim, acho que eles já devem estar saturados da gente. Mas, por enquanto, ainda estão dando trela pra gente, né, gente? Então, tá bom. Aí, por incrível que pareça, né? No YouTube a gente começou, a Olga veio através do YouTube e começou a conhecer bastante gente, né? Porque assim, o intuito do canal, né, na nossa cabeça, que Era a gente ia ganhar ficar dinheiro, rico, né? fazer No YouTube. A gente ia ganhar não sei quantos Sim. mil seguidores, ia virar, tipo assim, o Whindersson Nunes de Portugal. Ia ser nós dois. Então a gente pensou assim, pô, a gente vai bater fácil aí, 100k, vamos começar a ganhar muito dinheiro, muitas 100K? vezes. 100 mil. Ah, Vai ter muitas visualizações. Mas acho que além do dinheiro, isso aí foi muito melhor que o dinheiro, né? Que a foi melhor que gente. o dinheiro acaba, né? A amizade não. Aí a gente conheceu a Olga, aí no grupo depois a gente conheceu sim, né? De conversar. Carlos Allen, português, né? A Mabalu, Fernanda Contente. Mas quem, Verônica, tem aqui de Portugal? Tem mais umas duas, eu não lembro agora, porque Não falam lembro, menos. Né? A gente mais os três, assim, que depois da Olga que a gente conheceu foi o Carlos, a Mabalu e a Fernanda Contente, né? O Carlos, a Mabalu e a Olga, eles estão de administrador lá no grupo do Telegram. E a Fernanda não tá, porque ela não tem Telegram. E a gente foi conversando e tal, foi criando. O Carlos me prometeu um vinho, que até hoje eu não fui lá buscar, mas também nem fui levar o negócio, vou ver se sábado eu vou lá levar para ele o que ele ganhou na rifa. Não é nem presente, falar presente, mas o que ele ganhou na rifa. Promete não, depois não vai. Não, mas eu vou tentar. E a gente foi. Aí, que nem Verônica falou, a gente passou o final de ano, o Natal lá na Olga, né? E foi muito bom, sabe? A gente falando assim, até um pouco coisa, porque a gente foi pra lá,
eles queriam vir buscar a gente, né? Eu falei, pô, Verônica, a gente já vai lá, vai comer de graça, a gente não tá levando nada e ainda vamos fazer o João vir aqui buscar a gente. Vamos no nosso carro mesmo. A gente foi no nosso carro. Ele conseguiu chegar lá. É uma serra. Ele tinha hora que ele ia 20, tinha hora que ia 15, igual a Verônica dirigindo, mas era eu que estava dirigindo. Ele foi e voltou. Foi e voltou. E a gente chegou lá, realmente, o que a Verônica falou foi verdade. A gente foi muito bem tratado. Muito bem tratado mesmo, assim, coisa que eles saíram do quarto deles, porque o quarto era maior, foram dormir no quarto de hóspedes, cederam a cama deles pra gente, era o quarto que tinha a casa de banho, né? Cederam pra gente poder ficar mais confortável. Então, assim, são coisas que a gente não consegue explicar, né? Explicar mesmo. Aí a gente foi, teve um Natal maravilhoso, teve um Pai Natal lá, ele pegou o Pai Natal, né? A gente tinha levado um presente que o Pai Natal tinha deixado aqui pra Lívia. Eu tô falando assim porque a Lívia tá ali atrás, tá, gente? Então a gente teve que levar o presente que o Pai Natal deixou aqui em casa pra colocar lá na árvore lá da Olga. E chegou lá, teve um Pai Natal que entregou o presente pra Lívia. Nossa, a Lívia ficou assim, em êxtase, né? Ficou sem reação, né? Ela nem Nem acreditava. acreditava que tinha ganho presente. E foi algo assim realmente tremendo, sabe? A gente viveu um Natal muito gostoso, como a gente pensou que não seria possível, né? Porque a gente está num país que não é o nosso, que nos acolheu bem demais, mas não é o nosso, né? A gente não tem aquelas amizades de 20 anos que a gente tinha no Brasil, os nossos pais, né? A minha outra filha, meus sobrinhos, os sobrinhos da Verônica, porque a gente fazia uma divisão. Dia 24 a gente passava sempre na mãe da Verônica e no dia 25 com a minha mãe, né? Então a gente sempre fez isso, né? E foi uma coisa que a gente achou que não seria bem ruim, né? O Natal, porque a gente não teria nada disso. E para nossa surpresa foi um Natal muito gostoso, sabe? Tinha tanta coisa para comer, que a Verônica adora comer, né? Vocês sabem. Ela comeu tanta coisa, gente, que eu acho que essa mulher nem sabia mais o que ela estava comendo no final, porque ela experimentou de tudo. Teve camarão, bacalhau, marisco, salmão. Porra, é tanta coisa que a Verônica comeu que ela ficou estarrecida, né? Aí, eu sei que no dia eu não ia trabalhar, né? Que nem eu falei, mas eu trabalhei 3 dias. Trabalhei segunda, terça e quarta. Quarta era só para 7 horas do almoço, eu nem levei o almoço. Acabei que eu trabalhei até 7 horas da noite sem comer nada. Porque acabou que a gente teve que terminar um serviço e ficou só eu e o Rafael. E a gente demorou mais tempo do que tinha algumas coisas que fugiram lá do nosso controle. A gente teve que ficar esperando, às vezes, chegar material e tal. E tal. Aí na quinta-feira, a Verônica estava conversando com uma menina, que ela é brasileira, e o marido dela é português, e falou que tinha uns brinquedos para Lívia. Aí perguntou se eu não queria ir buscar. Aí fui eu buscar. Putz, eu voltei com o carro, né, Verônica? Eu tinha, quase que eu não consigo vir, porque de tanto brinquedo que veio, né? É porque meu carro também não é tão grande, mas veio bicicleta, trotinete, casa de boneca. Porra, um urso maior que a Lívia, do tamanho da Verônica. Coloquei ele no banco assim do carona. Quem passava por mim a pé olhava e ria, né? Pensava que eu era maluco, mas eu trouxe o ursão. Pô, eu dei 3 viagens na garagem para encher, para desvaziar o carro. E a gente viveu isso sim, né? E a gente ficou muito satisfeito, porque a gente não achava que isso fosse ser possível, né? E aí a Verônica ainda estava conversando com a Fernanda do canal, que ela tinha vindo da Suíça e queria conhecer a gente. Só que a Fernanda mora lá perto de Lisboa, né? No final de Leiria lá. No final de Leiria já. Só um minutinho. Vai falar, Verônica. Aí ela ia passar o final do ano aqui e em Caldas da Rainha, né, Rafael? Caldas da Rainha. E ela queria conhecer a gente, conhecer a Alba e o João também. Aí a gente
falou, ah, pode vir aqui em casa. Ela não queria vir aqui em casa, acho que ela tava com medo de ser sequestrada pela gente, né? Aí marcou, daí a gente tomou um café, aí ela não conseguiu chegar e a gente acabou indo almoçar. A gente foi, teve um almoço assim que, pô, dia 31, né, que foi isso. Foi um almoço muito gostoso, foi eu, Verônica, as meninas, João, a Olga, a Fernanda, o Rui, a Raquel, que é a neta da Fernanda. Foi assim um dia 31 muito gostoso, né, Verônica? Como a gente também não achou que seria possível viver, né, esse dia 31. Passou e a gente nem viu. Foi algo, e assim, a gente ficou muito feliz porque eu já falava, né, com o pessoal, né, pô, a gente já era feliz porque a Olga vinha de Baião, vinha ver a gente, né, e quando a gente morava no Brasil, tinha gente que morava meia hora da nossa casa, 15 minutos, não ia visitar a gente, né, aí a gente ter uma pessoa assim, que nem a Fernanda aqui, ela veio da Suíça, assim, em vez dela ir para casa dela descansar, veio, conheceu a gente, e assim, tanto ela quanto o marido e a neta, pessoas agradáveis, sabe, que se preocupando com a gente, se a gente estava bem, se não estava, sabe? Assim, era coisas que a gente não esperava viver, sabe? A gente está sendo bem sincero porque a gente esperava que a gente fosse passar um Natal e o Ano Novo, né? Trancado dentro do nosso apartamento ou casa, né? A gente não sabe onde a gente ia estar. A gente achou que ia passar eu, Verônica e Lívia, né? Porque até então a gente não, a Verônica não veio grávida, né? Ela engravidou aqui, então a gente não sabia se ia ter a Lúcia, né? Mas depois que a gente teve a Lúcia, que a descobriu que a Verônica estava grávida, a gente pensava que ia ser sempre assim, né? Nossos aniversários ia ser só nós quatro e tal, né? E assim, hoje, né? Dia 2 de janeiro, a gente já construiu uma rede aqui em Portugal tão grande de pessoas, né? E pessoas que realmente abraçam a gente, né? Se preocupam como a gente está, se a gente está bem, se a gente não está bem, se a gente... Não sei, cara, até às vezes perguntam se a gente está precisando de alguma coisa, sabe? Preocupado com a gente, que a gente ficou assim... Né? Ó, a gente estava conversando aí, Verônica, ontem, falando, nossa... A Verônica até hoje não acredita que a Fernanda veio visitar a gente, né? Que ela saiu, que ela dirigiu 3 horas para vir e 3 horas para voltar no dia 31 de dezembro, né? No Brasil, seria quase que improvável alguém que a gente nunca viu fazer isso para conhecer a gente, né? Então a gente ficou realmente assim, hoje, ontem, né? Hoje eu já fui trabalhar, já nem lembrava muita coisa, só queria que desse 5 horas da tarde, porque eu estava um pouco estressado, mas ontem a gente ficou falando muito sobre isso, né? Nesse tempo que a gente está aqui, o que a gente já conquistou. No dia 31, né? O João trouxe a caixinha, né? Trouxe uma cola para poder. Trouxe uma mesinha eu pra comprei gente. esse móvel onde está apoiado aqui o coisa. Aí Já tem o quê? Um mês? Tu comprou? Deve ter até umas 3 semanas. Eu já estava em casa, não estava? Foi um dia que eu estava em casa. Tava, na época eu tava em casa. Foi um dia que eu não fui trabalhar. Que eu tinha voltado logo depois da Lúcia, nascer. Não, ela a Lúcia já tinha. Já tinha. Não tem um mês não. Aí eu comprei um móvel, só que o móvel era muito pesado mesmo. E deve pesar uns 80 quilos. E eu não consegui trazer ele sozinho, levantado, né? Eu tive que vir dando umas quebradas nele assim, né? E acabou que quando eu tirei do elevador, ele quebrou uma quininha. Quebrou e a outra descolou. Nossa. Aí o João, a Olga, falou assim, não, tem uma cola lá, eu vou trazer a cola. Só que no dia 25 eu fui lá e o João abriu umas garrafas de vinho assim, poderosas, sabe? E veio numa caixinha de madeira assim, né, tal. Aí eu olhei para aquela caixinha e falei, puta, João, guarda essa caixinha pra mim, porque eu vou fazer um negócio de colocar rolha nela, né? Que aí eu coleciono rolha. Quase completar. Não, cabe bastante. Aí eu tenho rolha também, tu quer? Eu falei, eu quero, Aí ele trouxe metade, o que tem lá hoje, metade ele trouxe, metade eu tinha, né? Aí agora eu vou comprar um acrílico, colocar, fazer um negocinho ali, fazer um furinho na lateral, porque um quadrinho desse era 15 euros, já economizei 15 euros. 15 não, era 20 e tal euros. Dá pra tu comprar mais garrafas de vinho. Dá pra comprar tudo de vinho, né? Pô, e vinho, como é que eu ganhei vinho, gente? Eu ganhei vinho do André, ganhei vinho do João, ganhei vinho da Fernanda, ganhei vinho mais de quem, Verônica? O André me deu 2 garrafas, o João me deu 2 garrafas, o Fernando me deu uma garrafa. Mas alguém me deu vinho, não lembro quem foi.
É que tem 12 vinhos ali na coisa agora. Não, 12 não, tem 11 que eu abri um no dia 31. Tem 11 vinhos ali, eu não sei nem quem me deu. Então, assim, a gente fica muito, muito feliz, muito, né? Falar igual, eu tô igual a Fernanda, muito feliz e contente. Não é, Fernanda, contente? Então a gente ficou muito feliz pelo carinho, sabe? É algo que a gente viu que era assim, né? A gente viu que era assim. Depois de um tempo a gente viu que não era como falava no YouTube, mas assim, chega a ser, não vou falar que é demais porque é bom, tá? Mas chega a ser assim algo que a gente tem hora que a gente mesmo não acredita, né? A gente vê seu Daniel lá, o dia que foi levar a Verônica no hospital, depois eles vieram aqui dia 23, o André e a Tânia, a Olga, a Fernanda agora que chegou, sabe? Então, tipo assim, cara, a gente viu que eles se preocupam com a gente por causa da gente, não é pelo que a gente tem, não é pelo que a gente pode oferecer, não é porque um dia eles têm, acho que eles vão ficar ricos e é bom ser amigo de quem é rico. Não é por isso, é porque gosta Tomara. eu Tomara que a também gente quero, eu fique. quero ficar rico. Mas é por causa da gente, por causa das meninas, é por causa do que a gente passa para eles. Então, assim, tem muita gente que fala muito mal de Portugal, né? Fala mal dos portugueses, isso e aquilo. E a gente hoje, a gente é uma da galera que defende os portugueses e fala que isso que eles falam é uma tremenda injustiça, sabe? Fala É, mal, se a gente tem uma experiência. generaliza, sabe? Sendo que preconceito vai existir em qualquer lugar do mundo, pessoas de mal com a vida vai existir em qualquer lugar do mundo, pessoas que vão te tratar mal vai existir em qualquer lugar do mundo. Não cabe a você, que é imigrante, veio para um país diferente do seu, achar que as pessoas estão te tratando diferente porque você não é daqui, né? É, a gente vê muito, você já está vendo num grupo uma mulher que falou que caiu no metro lá de Santo Ovídio e ninguém foi lá para ver se ela estava bem, se estava mal, mas ela caiu, levantou e continuou andando. Aí o pessoal, ela queria o quê? Que as pessoas parassem a vida para ir lá ver ela, né? E não é assim, no Brasil não é assim, cara. No Brasil lá, às vezes o pessoal vai entrar no BRT, a gente vê isso lá, a pessoa cai, o pessoal sai por cima pisando e vai falar que aqui é porque tá em Portugal. A mulher falou termo até muito fake. Eu falei, cara, como é que... A mulher falou que é espírito de porco europeu. Cara, e no Brasil o quê? Espírito assassino? Porque a mulher, eu vejo lá, a gente pega a TV do Brasil que a gente vê que às vezes a pessoa entra no BRT, cai, e o pessoal sai por cima pisoteando. A gente já viu vários casos desses. Tem o cara, o Rafael também, que ele tá no grupo Telegram e ele manda as coisas do Brasil, cara. A gente fala, cara, é igual. Mas é porque a pessoa tá aqui, ela acha que tem que ser tratada especial. Por quê? Por quê? Tem que cortar isso. Por quê? Porque eu tô imaginando a pessoa Pessoa o quê? pisando em cima. Mas acontece. Não, eu tô falando sério, tem que cortar. Não, mas acontece. Não precisa cortar não, Não, porque... precisa sim. Não corta não, que Eu ficou bom. rindo, não. Não, tu tá rindo da situação que eu contei, não é da pessoa que caiu, porque tu nem sabe quem é. Não, mesmo assim. Não. Não. Mas, não precisa cortar não, porque isso é importante pra qualificar. As pessoas chegam aqui e querem ser tratadas diferente, porque é imigrante. Cara, é elas que tem que se mudar, tem que tratar as pessoas diferente, entendeu? Tem que agir. E esse dia eu coloquei lá até no canal do Telegram, um videozinho do Cláudio Duarte, falando sobre gratidão, né? Que quando você é grato, você consegue atingir coisas que nem mesmo você sonhou, né? Eu acho que desde quando a gente chegou aqui, a gente tem sido tão grato pelas coisas que têm acontecido com a gente. Até as coisas ruins, a gente é grato porque tudo é bom, né? Tudo vai te fazer você crescer de uma forma, vai te fortalecer de outra. E acho que a gente tem sido até grato demais, porque são tantas coisas que têm acontecido com a gente de bom, em relação às pessoas que estão ao nosso redor, né? Que acho que a gente está sendo grato demais, porque, nossa, é muita coisa boa acontecendo. Mas eu não falo coisa boa, gente, é que nem as pessoas acham que a gente está falando de dinheiro, não. Eu falo porque a gente hoje já tem amigos aqui, de verdade,
pessoas que se importam com a gente, pessoas que querem o nosso bem, querem ver a gente progredir, sabe? Querem ver a gente bem. Que nem hoje mesmo a Olga mandou uma mensagem pra mim e falou assim, ó, teu 2023 vai ser maravilhoso. Pô, cara, é assim, tu começar o ano com uma pessoa te inspirando, te falando contigo, pô, teu ano vai ser melhor, sabe? É algo assim que a gente está até um pouco desacostumado, porque geralmente lá no Brasil eu fazia, a maioria das coisas eu falava que as pessoas falavam assim, ah, não vai dar certo, Rafael, nem tenta. Aí eu fazia só de raiva para provar que dava, né? Então aqui é diferente, né? Embora, que nem falei com a Verônica, né? Eu ainda tenho medo de arriscar e vender produto, porque a gente não tem um estoque grande, né? Mas a gente, eu tenho muita preocupação com ela e com as meninas, né? Hoje eu tenho um fixo, né? E o produto ele vende, mas às vezes pode demorar um tempo para vender. A gente sabe disso. Quando a gente chegou aqui, demorou 6 meses para vender 6 progressivas. Depois a Verônica já começou a vender 10 progressivas em 2 meses. Esse mês ela conseguiu vender, pô, muito, muito, muito. Ela vendeu, pô, praticamente um salário mínimo de Portugal, de progressiva, sabe? Então, assim, são coisas que com o tempo realmente a gente sabe que vai melhorar, vai ficar bom. E as pessoas aqui inspirando a gente a ser melhor, a não desistir, né? Que nem a Fernanda veio e falou com a gente, falou assim, ah, a gente sabe como é que é emigrar, a gente sabe como é que é estar fora da nossa família, né? E quando vocês encontram pessoas boas, que ela estava se referindo a Olga e João, né? Que a Fernanda veio aqui e agradeceu muito a Olga e João por todo o apoio que eles dão a gente. Que engraçado, né? A Olga e João não fez nada para a Fernanda e a Fernanda agradeceu pelo apoio que eles dão a gente. Então, assim, a gente viu nisso o quê? A preocupação com a gente, né? E isso é totalmente diferente de tudo que a gente ouve falar no YouTube. Então, a gente hoje veio aqui para, tipo assim, defender de verdade os portugueses. Porque a gente sempre fala bem, né? A gente sempre fala bem, fala bem, fala bem, mas a gente decidiu mostrar para vocês por que a gente fala bem. Não é porque a gente quer ser amigo dos portugueses e vamos falar bem para eles gostarem da gente. Não. É porque realmente é dessa maneira que eles são, né? Eu acho que não tem que ficar falando também mais muita coisa, porque o que eu acho que vocês precisavam ouvir é isso. À medida que você for uma pessoa boa aqui em Portugal, uma pessoa honesta, trabalhadora e tal, você vai se dar muito bem. Agora, se você vem pra cá com a intenção de ficar rico, fica no Brasil. Ainda mais agora que a picanha é barata. Não podia perder a piada. Então, assim, é isso, sabe? É esse tipo de coisa, sabe, que a gente tem. A Lívia, né? A gente fala muito da gente, mas eu vou falar um pouquinho da Lívia aqui. A Lívia, gente, vocês não têm noção como é que essa menina é tratada no colégio, sabe? A Carlota, que é a moça da carrinha que pega ela aqui, nossa, quando a Lívia vê a Lívia sai é muito colada com a Verônica, né? Ela larga a Verônica e sai correndo gritando, Carlota, Carlota, sabe? Aí é por quê? Tu acha que é por quê? Porque lá a Carlota coloca ela muito de castigo, porque chega lá, a Carlota tortura ela e fala assim, você não é portuguesa, você é uma brasileira, toma castigo. Não, gente, é porque a criança é a pessoa mais, assim, como é que eu posso A dizer? verdadeira, Mais né? inocente, né? Mais pura. Então ela realmente prospecta aquilo que ela sente, né? Então ela tem um carinho imenso pela Carlota, pela professora Cristina. Ela chega aqui e fica contando o nome de todo mundo. Manuela, o resto eu não lembro. Catarina, Oliver, Oliver, Diniz. esse Oliver, gente, vocês não têm noção. Tudo que acontece de errado, ela coloca a culpa no Oliver, né? Esse dia ela bateu aqui a perna no móvel, aí veio chorando, eu falei, o que foi, filha? Ela, o Oliver me bateu. Aí esse dia ela tropeçou, caiu, tava no Velotrol, né, que a gente deu pra ela no Velotrol, um triciclo. Aí ela caiu do triciclo, eu falei, o que foi, filha? O Oliver me empurrou. Então, assim, são coisas que a gente vê, sabe, que a gente tem aqui
Não vou falar que a gente não tinha no Brasil, tinha, porque a gente tinha nossa família, tinha até alguns amigos que eram assim também, mas poucos, né? Hoje eu digo que a Olga já visita mais e a Tânia visita mais a gente do que muitos amigos que a gente tinha no Brasil de longa data, né? Se preocupam mais, né? A Tânia manda sempre mensagem para a Verônica. A Olga não vou nem falar, porque a Olga fala com a Verônica todo dia, às vezes mais do que uma vez no dia, né? Então, assim, a gente não tem como dizer diferente. Então, fica para você um alerta. Se você for vir para Portugal, começa já a mudar a tua mentalidade aí no Brasil sobre Não os chega já portugueses. com a mente fechada, achando que... Já começa a mudar aí a tua mente aí no Brasil, porque quando chegar aqui você vai se dar muito melhor, né? Aí o pessoal fica falando, coloca aqueles áudios no Instagram de um senhorio alugando casa e tal, falando, és brasileiro e tal. Mas, gente, aquilo ali não é só porque é brasileiro, não. Qualquer um, português, turco, o que for, tá difícil para alugar casa, tá difícil para arrumar arrendamento, tá difícil para tudo. Então as pessoas às vezes fazem meme da situação, só isso, mais nada. Não pensa que aquilo é a realidade, não, porque não é. Você, brasileiro, a Tânia tá procurando casa, né? Não tá conseguindo arrumar casa. Ela não tá conseguindo arrumar casa. E ela é portuguesa, o André é português, a Tânia, ó, portuguesa, formada, diplomada, tem tudo, mas não consegue, né? Tá difícil. Não é porque é brasileiro que tá difícil, não. Tá difícil para todo lado. Então, é isso. Fala mais aí, Verônica, que eu já falei pra cacete. Não, mas é isso mesmo, né? A gente só tem que agradecer mesmo, tem que ser realmente muito grato pelas pessoas que colocaram em nossas vidas. Caiu por terra o que... Eu era uma que eu tinha muito medo de ser maltratada, ter preconceito, da Lívia na escola, as crianças tratarem ela mal, né? E hoje em dia caiu por terra, a gente não tem problema nenhum. Isso que a Verônica falou agora até me lembrou um negócio que a Verônica falou, né? A Lívia ser maltratada na escola. Teve quando tem as festas, né? E a gente vê a Lívia assim, meio que chefe do bando, né? E tal. E aí, quando tem as festas, que as crianças estão lá, todo mundo toda hora fica assim, vem Lívia, vamos Lívia. Que a Lívia, quando vê a mãe, ela fica mais assim, retraída e só quer ficar com a mãe, né? Mas parece que a Lívia que é a que coloca fogo na parada. Então, todo mundo que vai fazer uma coisa chama quem? A Lívia, né? Então, a Verônica vê realmente ela às vezes até mais inserida do que as próprias crianças portuguesas. Às vezes por causa da personalidade dela, não sei e tal, mas ela está muito inserida no seio da comunidade escolar dela ali, né? Ela está muito assim, né? O padre até sabe quem é ela, né? Mas por circunstâncias que não vale a pena contar. Mas o padre até sabe quem é ela, porque ela é bagunceira, ela é o E bicho. fora que... Até esqueci que eu ia falar. O que eu ia falar agora? Era sobre ela também. Entendeu? É isso. A gente Também sabe esqueci. que a gente que tem filho se preocupa muito com o filho e realmente a gente fala, gente, né? Às vezes pode falar assim, tá aqui em Portugal, tá vendo esse vídeo e fala assim, mas eu não tive essa experiência, é mentira e tal, assim. Aonde a gente vive hoje, A gente não pode... e todas as pessoas com quem a gente se relacionou, é a mais pura verdade. Eu ia falar que ela passou essa semana, a Rafael falou assim, vou ficar em casa, deixa ela ir. Pra ela foi uma tortura. Todo dia ela falava, hoje tem escola, hoje eu vou pra escola, brincar com os meus amigos, fazer aula de inglês. Então ela sente muita falta. Todos os dias ela pedia, eu posso ir pra escola hoje? Eu posso ir pra escola? Porque o Rafael ficou em casa, aproveita e deixa ela aí que eu vou estar aí, eu fico com ela e tal. Mas ela sente muita falta. Então, assim, a gente, como o Rafael falou, a gente sabe que ela é muito bem tratada, cuidada. Ela é muito feliz estando na escola. Então, a gente tem que agradecer por isso, que um dos propósitos de vir para Portugal, né, de sair do Brasil, foi poder dar uma educação melhor, né, saber que a gente teria condições de dar uma educação. Talvez se a gente estivesse lá
no Brasil, assim, não vou dizer que a gente não ia conseguir, mas a gente talvez ia ficar bem apertado, não sei como é que seria, porque a gente sabe qual é a realidade de lá. Uma creche, às vezes, Não, como... mas a gente vive apertado, tá, gente? Não é. Não, Mas é que é assim, é que a diferença é que lá a gente fazia nosso salário a cada dia. Aqui não. Aqui ainda não não, chegou a mas eu ser. não ia falar, não por isso, assim, lá talvez a gente ia passar apertado, porque a gente sabe como é que também é o preço de uma escola, se a gente não conseguisse no público, a gente ia pagar caro, a gente ia ter combustível. É, Assim, não vou dizer que a gente não tá com rios de dinheiro aqui, a gente continua apertado, mas assim, a gente tem condição de, né, paga a escola dela, paga o transporte dela e tudo isso, né? Eu tô falando, talvez lá a gente não ia conseguir é. Mas é uma isso, gente. escola assim, entendeu? Vamos terminar o vídeo também, mas já tem 40 minutos. O pessoal não vai ficar aguentando falar esse tempo todo, não. Aí depois a gente vai fazer um outro vídeo já. é, Hoje não, mas outro dia, que aconteceu uma situação com o Rafael, que trabalhava comigo, né? Ele não trabalha mais não, que eu acho que ele conseguiu. Hoje ele ia fazer uma entrevista para um emprego melhor. Mas aconteceu uma coisa com ele que depois no outro vídeo a gente vai falar que quem for chegar agora vai ter a mesma dificuldade que ele está tendo em relação a alguns documentos, em relação à troca de morada e tal. Aí a gente vai fazer um vídeo falando sobre isso, que ele falou que ninguém nunca falou isso, então a gente vai falar nesse videozinho. E é isso, né? Muito obrigado. A Verônica conseguiu bater no canal 2.000 inscritos. Não consegui ganhar dinheiro ainda, Não, mas conseguiu né? bater 2.000. Mas já tem muitos O inscritos. que importa é isso, as pessoas que a gente consegue atingir. E foi através do YouTube que a gente conseguiu muitas das coisas que a gente tem hoje de importante pra gente. Que no caso é a Olga, a Fernanda, a Mabalu, o Carlos, assim, as pessoas que estão lá também. Eu não vou conseguir falar o nome de todos os brasileiros, por isso que eu só falo os portugueses, mas tem a Amanda que está vindo pra cá, o Rafael que está aqui, foi pelo nosso canal do YouTube, né? E as outras pessoas que estão aqui, que eu não lembro o nome, tá? A gente conseguiu muita coisa através do YouTube, né? Não falo de dinheiro, nossa intenção era dinheiro, mas como a gente sempre é surpreendido com uma coisa melhor, a gente conseguiu amizades verdadeiras, né? Então, gente, o Rafael falando nisso, ele passou o Réveillon aqui em casa com a gente, dia 31, porque o nosso dia 31 foi assim, Quase que eu não consigo nem fazer a comida pra gente quase que eu comer. não consigo nem comprar, porque a culpa é da Fernanda, né? Que ela falou que ia vir para tomar café, acabou vindo para almoçar. Eu ia esperar, quando a gente viesse do café, eu ia comprar as coisas. Aí quando ela falou que ia atrasar, eu fui lá no mercado, comprei só a carne, coloquei para a Verônica temperar e fomos almoçar. A gente chegou aqui 5h30. Aí eu desci para levar a Fernanda. Quando eu cheguei lá embaixo, que eu levei a Fernanda, quem chega? André e Tânia. Aí a André e a Tânia subiram. Aí eu fiquei aqui um pouco e falei, gente, me desculpa, mas eu vou ter que sair para comprar uma coisa, senão não vai ter o que a gente comer além da carne. Tem que comprar um refrigerante, tem que comprar alguma coisa assim. Aí fui. Quando eu cheguei em casa e voltei, que eu troquei de roupa, chegou o Rafael. Aí acabou que o Rafael foi embora, que umas 2h30, 3 horas. Não, uma e pouquinho. Uma e pouquinho. Ou meia-noite e pouca. Então nosso dia 31 começou com a Fernanda e terminou com o Rafael. A Olga também veio aqui, aí a Olga também conseguiu ver a Tânia e o André. Então assim, gente, é algo que a gente não consegue explicar, tá? A gente teve mais gente visitando a nossa casa esse dia 31 de dezembro do que quando a gente morava em Areal, porque passou o último Réveillon que a gente passou na nossa casa, passou eu, Verônica e Lívia. A gente tem a foto lá que passou só nós três, a gente fez churrasco só para nós três, né? Depois no dia 1 que foi as pessoas lá para casa, mas o dia 31, a virada, a gente passou sozinho lá no coisa. Esse de 2021 pro dia 2022 não, porque a gente tava já em despedida do Brasil, a gente tava morando na mãe da Verônica, então a gente passou o Réveillon lá com eles, né? Mas o outro de 2020 pro 21 a gente passou só nós três. E foram alguns Réveillons que a gente passou assim, né, Verônica, lá em Areal, né? Teve um que passou eu, você e a Marcela só, né? Então, assim, esse Réveillon pra gente foi Teve quando na casa passou só nós dois. A gente que foi lá pro Paulo. E depois teve aquele também que a gente tinha feito a mudança, lembra? Que passou só nós dois também. Isso aí.
Teve Sempre, aquele, a maioria da gente tava teve sempre... aquele lá na casa da piscina que passou só nós dois, lembra? Isso aí. A Até gente na casa, passava muito sozinho. muito sozinho. E aqui a gente teve uma experiência. Não é porque a gente era antissocial e não tinha amigo, não. É porque a gente morava numa cidade que as pessoas não gostavam de ir lá ver a gente. Só isso. E aqui a gente se sente abraçado. De verdade. É algo assim... Que nem a Verônica vai levar você para fazer um exame na sexta. Falei, Verônica, então eu vou faltar para ir, né? Que daí eu te levo. Ela, não, a Olga já falou que me leva. Falei, então tá, né? Falei, bom que eu não deixo de ganhar dinheiro, mas a gente fica feliz, sabe? A preocupação que as pessoas têm com a gente. É isso. Tá bom? Tá bom. Gente, muito obrigado. Obrigado. Agora a Tchauzinho. gente conseguiu bater 10 mil inscritos. Você que gostou, compartilhe. Dá um like, manda mensagem. Se você não tá no grupo do Telegram, entra que a Verônica vai deixar o link. Tá bom? Um beijão pra todos. Tchauzinho, gente. Tchau. Obrigadão. Dá tchau, filha. Lívia. Dá tchau aqui, ó. Dá tchau. Joga um beijinho. Joga um beijinho, filha. Como é que é seu nome? Fala. Lívia o quê? É Lívia o quê? Fala. Anda, Lívia. Aqui, ó. Lívia o quê? Zanata. Ah, bom. Mentira. Lívia Feliz Zanata. Zanata. Beijão, gente. Tchau, tchau. Tchauzinho.